Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de fevereiro. Supremo Tribunal Federal não reconhece direito ao esquecimento no Brasil. Por maioria, os ministros entenderam que esse direito seria incompatível com a Constituição. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia e mantém o Wilson Witzel afastado do governo do Rio de Janeiro por mais um ano. Desastre de Brumadinho. O acordo entre a Vale e o Estado de Minas Gerais para reparação de danos é questionado no STF. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai investigar suposto vazamento de informações de mais de 100 milhões de celulares. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento sobre o direito ao esquecimento. E, por maioria, os ministros decidiram que ele não é aplicável na esfera civil. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vai servir de base para julgamentos que aguardavam em outras instâncias. Foram 4 sessões dedicadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar o tema que trouxe à tona um debate envolvendo o direito à informação e o direito à privacidade. Na sessão de ontem, 3 ministros votaram no sentido de que não é aplicável o direito ao esquecimento na esfera civil, quando invocado por vítimas de crimes ou por seus familiares. Já o ministro Edson Fachin divergiu, se manifestou pelo reconhecimento desse direito, mas sem aplicá-lo ao caso específico do julgamento. E na sessão dessa quinta-feira, o plenário do STF formou maioria no sentido de não reconhecer o direito ao esquecimento. Para a ministra Carmen Lúcia, a liberdade de apuração de informações feita por meios lícitos e tendo como determinante o interesse público não pode ser limitada pela vontade de uma só pessoa. A garantia da intimidade e da privacidade não me parece que possa ser excludente da liberdade de informação, que é direito de todos e de cada um. Não pode ser impeditiva a formação e a consolidação do interesse público, por isso não reconheço, acolhido no sistema constitucional brasileiro, na forma, volto a insistir, posta neste processo, genérica, plena e abstrata, em nome do qual se poderia impedir a divulgação de fato ou ato jurídico obtido licitamente com interesse público demonstrado. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o direito ao esquecimento só pode ser apurado caso a caso, de maneira a considerar o que deve prevalecer, se o direito à intimidade ou o direito à liberdade de expressão. Eu diria que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo. Já o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que é sim indenizável moralmente a exposição vexatória de dados pessoais ou da imagem, tanto de autor ou vítima envolvida em fato ocorrido há décadas e exibido em rede nacional, mesmo que haja interesse histórico sobre o caso. Em seguida, Gilmar propôs a seguinte tese. Na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia constitucional, direito à liberdade de imprensa e de informação frente aos direitos de proteção à imagem, honra e vida privada, além da dignidade da pessoa humana, deve-se adotar técnica de concordância prática, demandando análise pontual sobre qual direito fundamental deve prevalecer para fins de direito de resposta e ou indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Parlamento. O ministro Marco Aurélio não reconheceu o direito ao esquecimento. Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação, no juízo e no órgão revisor. Não cabe simplesmente passar a borracha e partir-se para um verdadeiro obscurantismo, partir-se para um retrocesso em termos de ares democráticos.
O último a votar, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, citou um trecho do artigo 220 da Constituição que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. O direito ao esquecimento, ele não pode reescrever o passado e nem obstaculizar o acesso à memória, o direito de informação e a liberdade de imprensa. Por fim, o plenário acolheu por maioria a tese apresentada pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Como o recurso julgado no plenário tem repercussão geral reconhecida, a decisão do STF servirá de orientação para casos semelhantes julgados nas demais instâncias da Justiça. Delegado acusado de liderar organização criminosa no Detran de Minas Gerais vai continuar preso. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva. O delegado foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, junto com outras 13 pessoas, por suposto esquema de cobranças de propina para a liberação de veículos e documentos em vistorias do Detran. Para a relatora, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da medida. Duas entidades ligadas às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho pedem que o Supremo suspenda acordo firmado entre a Vale, o governo de Minas Gerais e entidades públicas. A tragédia ocorreu em janeiro de 2019 e resultou na morte de 270 pessoas e centenas de famílias desabrigadas. O acordo foi homologado no dia 4 de fevereiro deste ano e prevê o pagamento de quase 38 bilhões de reais para compensar os prejuízos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos do córrego do Feijão. Esse valor é um dos pontos questionados em ação apresentada ao Supremo. Entidades que representam moradores e trabalhadores atingidos pela tragédia, além dos partidos PSOL e PT, consideraram que o dinheiro é insuficiente. Eles também alegam que não houve participação popular no fechamento do acordo, o que iria contra preceitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos. O pedido é para que o caso seja apreciado diretamente pelo plenário do Supremo e que seja suspensa a homologação do acordo para que a população atingida participe da revisão dos termos. Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O político passa agora a responder como réu às acusações de fraude na saúde do Estado. Os ministros também votaram para prorrogar o afastamento do cargo de governador por mais um ano. Witzel está fora do cargo desde agosto do ano passado, por decisão do relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves. E o Pleno do STJ vai se reunir no dia 25 deste mês para definir se a lista tríplice para novo ministro vai ser formada em sessão presencial ou por videoconferência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, convocou reunião do Pleno para definir o formato da sessão que vai discutir a vaga de ministro aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que ocupava a cadeira reservada a desembargador federal. Os julgamentos e sessões do STJ têm sido realizados virtualmente desde abril de 2020, em função da pandemia da Covid-19. Nos próximos dias, a presidência do
do tribunal vai comunicar oficialmente os tribunais regionais federais para que encaminhem no prazo de 10 dias os nomes dos magistrados que se habilitarem para concorrer à vaga. As indicações serão analisadas pelo Pleno do STJ e 3 nomes vão ser escolhidos. Lembrando que o voto é secreto. A lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, que fará a indicação do escolhido para a sabatina no Senado Federal. O novo ministro será o primeiro membro do STJ indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, o Superior Tribunal de Justiça conta com 33 ministros e, de acordo com o regimento interno, é função do Pleno elaborar as listas tríplices para juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público que devem compor o tribunal. Ainda sobre o STJ, as sessões de julgamento por videoconferência na Corte foram prorrogadas até 31 de março. A medida foi determinada por meio de resolução assinada pelo presidente do tribunal, ministro Humberto Martins. Em vigor desde abril do ano passado, as sessões ordinárias e extraordinárias por videoconferência foram implementadas como uma das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Uma série de providências foram tomadas para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, como a suspensão de serviços essenciais no espaço físico da Corte Superior e a adoção do trabalho remoto, não essenciais, melhor dizendo, para a adoção do trabalho remoto para pessoas enquadradas no grupo de risco da doença. E a seguir, operação do Ministério Público e da Polícia Federal apura suspeitas de corrupção em municípios baianos. Nós voltamos já. A Constituição Federal é o principal instrumento normativo do país. É por meio desta Constituição que assuntos tão importantes para a sociedade como direito à saúde, direito à segurança e direito à educação são discutidos. A Constituição ela tem um papel importantíssimo também na construção de políticas públicas, políticas que visem uma sociedade cada vez mais justa e uma sociedade cada vez mais democrática. Em um trabalho conjunto com o Ministério Público, a Polícia Federal fez na manhã de hoje uma operação de busca e apreensão em 6 municípios na Bahia. Um grupo de servidores públicos e empresários é acusado de fraudar licitações para a prestação de serviços na saúde e na educação. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em cerca de 7 milhões de reais. As investigações do Ministério Público Federal começaram a partir da delação premiada de um ex-servidor público da Bahia. Apenas no município de Palmas de Monte Alto, pelo menos 35 licitações foram fraudadas entre 2013 e 2016. Além disso, uma empresa com sede no município Sítio do Mato, também na Bahia, conseguiu ser favorecida em 14 contratações irregulares. Ela recebeu cerca de 7 milhões de reais, que eram do Sistema Único de Saúde, o SUS, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Na manhã de hoje, agentes da Polícia Federal, com o apoio do MPF, cumpriram mandados de busca e apreensão em 6 municípios baianos. Além de Palmas de Monte Alto e Sítio do Mato, também foram alvos as prefeituras de Sebastião Laranjeiras, Guanambi, Pindaí e Bom Jesus da Lapa. A partir das provas recolhidas, o Ministério Público Federal vai entrar com ação na Justiça contra os envolvidos. Uma cuidadora de um lar de idosos não vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. A decisão é da 7ª turma do TST. Na Justiça, a cuidadora alegou que tinha que trocar fraldas, auxiliar o banho e fazer a higienização de objetos usados pelos cerca de 10 idosos internados na instituição. Por isso, ela pediu o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e não em grau médio, como já era pago. No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, a associação que mantinha o lar de idosos afirmou que o pagamento da parcela em grau máximo somente era devido nas atividades desenvolvidas com pacientes em isolamento em hospitais, o que não era o caso da cuidadora. O TRT manteve a decisão de 1º grau,
que entendeu ser devido o adicional em grau máximo. Segundo o regional, os empregados ficavam expostos a agentes biológicos, que são considerados meios de transmissão de diversas doenças que caracterizam a insalubridade máxima. Mas no TST, o entendimento foi outro. Para o relator na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, a limpeza e a coleta de lixo dos quartos e dos banheiros dos idosos, por si só, não justificam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. O ministro destacou ainda que a jurisprudência do tribunal não considera a atividade de higienização pessoal e troca de fraldas por não estar prevista na relação oficial elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, a cuidadora não vai receber adicional de insalubridade em grau. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, negou pedido de pensão especial a tetraneto de Tiradentes. O tribunal considerou que não cabe ao judiciário decidir quem deve receber honrarias. Para a 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os benefícios estabelecidos em leis específicas e que, de fato, concedem pensão especial a alguns trinetos e tetranetos de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, têm natureza honorífica e são concedidos com base em critério político. Portanto, não cabe ao Judiciário substituir os poderes executivo e legislativo para emitir juízo de quem deve receber honrarias. O colegiado destacou que não é possível ampliar os efeitos das normas porque se trata de competência privativa do presidente da República, conforme previsto no artigo 84 da Constituição. Por isso, não é possível aplicar o princípio da isonomia alegado pelo autor da ação, já que a norma tem caráter personalíssimo e não admite abranger outros que não aqueles citados na legislação. O Ministério Público Federal enviou ao governo do Maranhão uma recomendação para que sejam seguidos os critérios de vacinação contra a Covid-19. Segundo o MPF, denúncias apontam que pessoas que não fazem parte do grupo prioritário estão sendo imunizadas no estado. O Ministério Público Federal recebeu uma série de denúncias de que vários municípios do Maranhão não estão respeitando a vacinação prioritária contra a Covid-19. Com isso, antes de acionar a Justiça, o MPF encaminhou uma recomendação para que o governo estadual adote as medidas de vacinação indicadas pelo Ministério da Saúde. Entre elas, imunizar os profissionais da saúde que realmente estão na linha de frente de combate à pandemia. Além disso, o MPF pediu que seja divulgada na internet, diariamente, a relação de pessoas vacinadas. A preocupação é com a quantidade de doses disponibilizadas para cada região. Se a ordem prioritária não for respeitada, pode faltar vacina. Morreu hoje, aos 86 anos, o advogado René Ariel Dotti. Professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Pará, René Dotti atuou como advogado do Paraná, atuou como advogado em vários casos de repercussão nacional. Entre eles, representando a Petrobras em processos relacionados à Operação Lava Jato. Em nota, o ministro do STF, Dias Toffoli, disse que René Dotti sempre foi uma fonte de inspiração e de sabedoria e que todas as homenagens serão insuficientes para reconhecer o legado da vida e obra jurídica do advogado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, disse que se trata de uma grande perda para o Brasil e para o mundo jurídico. E no próximo bloco, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai investigar suposto vazamento de informações de mais de 100 milhões de celulares. É em instantes. A Constituição é um importante instrumento de poder para a população, pois aquele que conhece a Constituição tem como cobrar dos seus governantes ações efetivas. Por exemplo, o artigo 21 da Constituição Federal estabelece que compete à União planejar, organizar as questões de calamidade pública, como a Covid-19. Você sabe o que acontece com as suas informações depois que preenche um cadastro na internet? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, veio para evitar a divulgação das informações de brasileiros.
Confira na terceira reportagem da série Ataques Cibernéticos. O mundo inteiro conectado. Dados de bilhões de pessoas circulando em sites, redes sociais, contas de e-mail, empresas. Um fluxo intenso e constante. Só no Brasil, são cerca de 134 milhões de pessoas que são usuários da web. E cada vez que eles realizam algum tipo de cadastro, precisam preencher um formulário com seus dados. Você já parou para pensar no valor dessas informações? Elas podem ser usadas ilegalmente e, por isso, precisam ser protegidas. Mas calma, que tem lei para isso. Você já ouviu falar na LGPD? Pois bem, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei define o que as empresas podem ou não fazer com os dados de seus clientes. Quando preenchemos um formulário ou informamos dados pessoais para uma organização, temos o direito de saber como estão sendo coletadas e utilizadas essas informações. E isso não é só no ambiente virtual, não. É uma lei geral de proteção de dados pessoais. Ela diz respeito a dado capaz de ser ligado a uma pessoa natural em qualquer circunstância. Então, são aqueles dados que ficam em sistemas informatizados ou não. Existe um ambiente virtual considerado ainda obscuro, porque não é de fácil acesso. E nele é muito mais difícil descobrir a identidade das pessoas conectadas. Você provavelmente já ouviu falar na Deep Web. Numa tradução livre, significa rede profunda. Muitas pessoas se aproveitam das características desse espaço na internet para cometer diversos crimes, entre eles a venda de informações pessoais. Uma pesquisa feita pela empresa Refinaria de Dados apontou que a busca por informações bancárias de pessoas na Deep Web aumentou durante a pandemia. Antes do isolamento social, aconteciam diariamente 9 milhões de buscas desse tipo. Agora, no período pós-isolamento, esse número saltou para 19,2 milhões. É por isso que ter uma lei que protege os nossos dados é tão importante. O que a gente tinha antes da lei era o seguinte: você dava seus dados para um certo site, um serviço, né, acreditando que esses dados iam estar de posse somente daquela a empresa que estaria por trás desse site. Mas nem sempre isso era fato, né? Muitas vezes esses dados eram um objeto de venda para outras empresas, terceiros e tal, e você não sabe qual era o uso que poderia ser dado para esse tipo de informação. Agora, pelo menos, a lei define o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e as penas que podem ser válidas caso esses termos não sejam cumpridos. Ok. E quem fiscaliza se a lei está sendo cumprida? No nosso caso aqui, isso vai ser feito por um órgão cuja sigla é ANPD. Esse órgão vai ter um cadastro, vamos botar assim, eles vão ter um painel de todos os incidentes com esses tipos de dados que a gente vier a ter aqui no país. Agora imagine a responsabilidade de uma instituição tão grande quanto a Justiça Eleitoral, que tem informações sobre milhões de eleitores de todo o Brasil. Para o TSE, a preocupação e os cuidados com os sistemas de segurança estão sempre recebendo reforços e atualizações, justamente para impedir o acesso indevido a esses dados. Nós já tínhamos uma preocupação muito grande com o cadastro eleitoral. Então, nós tínhamos já uma resolução do TSE tratando do cadastro eleitoral e existe um sistema que arquiva os dados dos eleitores. O acesso a esse sistema é restrito a servidores com credenciais, eles têm suas responsabilidades, eles não podem compartilhar a sua credencial de acesso, a sua senha. Se o servidor interno da Justiça Eleitoral faz uma consulta, ela precisa ser justificada e ela precisa ficar registrada para um dia, se for nos perguntado, nós podermos dar essa informação para o titular dos dados. E se uma empresa externa, a Receita Federal, algum órgão parceiro, fizer uma consulta, da mesma forma, nós precisamos registrar essa consulta para oportunamente informar. Amanhã, na última reportagem da série Ataques Cibernéticos, a influência da inteligência artificial na democracia e a importância do combate às fake news.
Como você acabou de ver na reportagem, a LGPD foi criada para proteger as informações pessoais e punir quem divulga irregularmente esses dados. Proteção necessária em um momento em que os megavazamentos são cada vez mais frequentes. A empresa de segurança digital PSafe identificou uma nova base de dados que coloca em risco informações de mais de 100 milhões de contas de celular. Esses dados estariam sendo vendidos na chamada Deep Web, que não pode ser acessada por buscadores e navegadores convencionais. Depois disso, entrou em ação a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, responsável por fiscalizar e editar normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Nesta nota, a ANPD diz que está apurando tecnicamente as informações sobre o incidente e que já oficiou outros órgãos, como a Polícia Federal, bem como a empresa que divulgou o vazamento de dados e as empresas envolvidas, para investigar e ajudar na apuração e adoção de medidas de contenção e mitigação de riscos. Afirmou ainda que, junto com os órgãos competentes, vai responsabilizar e punir os envolvidos. A PSafe divulgou esse vazamento de dados de celulares dias depois que outro ainda maior foi identificado. Pelo menos 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos apareceram em fóruns usados por criminosos digitais. As punições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados só vão estar em vigor em agosto deste ano. Entre elas estão multas de até 50 milhões de reais e o fechamento da empresa que vazou dados dos clientes. Enquanto as regras não entram para valer, na Justiça o que cabem são ações na área civil. Cada um dos consumidores pode, diante de um dano, pleitear a reparação desse dano. Adicionalmente, esse tipo, dado o volume de dados que estamos falando, estamos diante de interesses difusos e coletivos, e isso também pode ser passível de uma ação civil pública, uma ação coletiva, buscando a reparação de danos aí à coletividade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se reuniu hoje à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro foi no intervalo da sessão plenária da Corte e também teve a participação do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. O objetivo do encontro foi tratar de processos que tramitam no Supremo e que envolvem pautas econômicas. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.